Olá, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, todos que atuam aí no tratamento de feridas. Hoje o tema é 5 erros comuns no tratamento da úlcera venosa. Eu podia colocar aqui muito mais, né, erros comuns, mas para que a gravação não fique tão grande, a gente vai falar 5 erros, tá? E enfatizar esses erros que acabam, né, sendo cruciais aí para a gente ter um tratamento efetivo. Então, eu preciso melhorar isso para que eu consiga tratar essa lesão com mais rapidez, mais eficiência, tá? Eu ensino enfermeiros a dominar um tratamento de feridas com autonomia e tecnologia. Quem não me segue lá no Instagram, tá? É só ir no qualidade de vida laser e seguir, que lá também tem bastante conteúdo para vocês. Já se inscreve aqui no canal, não esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem mais precisa. Na minha jornada, na minha caminhada aí no tratamento de feridas, para quem não me conhece, sou enfermeira especialista no tratamento de feridas e especialista em biofotônica também, que é a atuação com a fotobiomodulação no tratamento de feridas, para quem conhece o nome mais popular, o laser de baixa potência, e ensino enfermeiros a atuarem com essas tecnologias. E lá no início quando eu comecei, eu gosto muito de falar isso, porque vocês têm que saber, né? Eu morria de medo de atender pacientes com úlcera venosa. Por quê? Porque a gente não aprende na faculdade a tratar a úlcera venosa, a aplicar terapia compressiva. Então, quando a gente vem para a prática, a gente tem medo. E mesmo que se aprendesse colocar uma, duas vezes, na hora da prática é totalmente diferente, né? Então, realmente a gente tem que se capacitar, correr atrás de cursos, para que a gente consiga trazer o melhor aí para o paciente. Eu trouxe aqui, ó, uma perninha para mostrar algumas coisas para vocês, para enfatizar também, tá bom? E vamos começar a falar dos erros. Vamos lá para o primeiro erro. O primeiro erro é tratar a ferida e esquecer a causa. E aí eu vou lembrar uma coisa para vocês que eu acho que fica mais fácil de entender. Quando o paciente tem uma lesão por pressão, se eu não retiro a pressão desse paciente, a lesão vai continuar. Então, mesmo que eu faça use uma cobertura, um tratamento maravilhoso, né? Uma cobertura super tecnológica. Se eu uso o laser, ou uso ozônio, ou o curativo a vácuo, o curativo que for. Se eu não tiro a pressão desse local, essa lesão vai manter. Então, na úlcera, né, na úlcera venosa é a mesma coisa. Se eu não trato a causa, se eu não minimizo esses efeitos da causa, essa lesão não vai ou vai demorar muito para cicatrizar, tá bom? Então, se eu fico só tratando a ferida, eu fico enxugando gelo. E a gente não quer enxugar gelo, a gente quer trazer resultado para o paciente. Então, esse paciente a gente precisa atuar na causa, e a causa é hipertensão venosa. A causa é insuficiência venosa crônica. Então, o que que acontece? Eu coloquei uma fotinha aqui para vocês, e aqui tem uma figura de uma veia, tá? Com as válvulas normais. Então, o que acontece? O sangue, né, vai vir até a ponta do dedão, né, para mandar oxigênio e nutrientes para todos os tecidos. Depois ele vai subir. Ele vem pela artéria, sobe pela veia. Na hora que ele vai subir, a gravidade, né, vai tender a deixar o sangue lá para baixo. Só que as veias, né, quando estão sadias, está fluindo muito bem, o sangue sobe, porque a gente se movimenta, a panturrilha faz um movimento de compressão nessas veias, para que esse sangue suba, e essas válvulas que vocês observam aqui, elas vão mandar o sangue para cima e vão fechar, tá? Elas mandam o sangue e fecham, para que esse sangue não reflua, não desça lá para baixo. Isso é o normal. Porém, quando o paciente tem as veias mais tortuosas, né? Essas válvulas elas ficam mais frouxas. A parede da veia
tá tão frouxa que a válvula não encosta uma na outra, então ela não funciona bem. E esse sangue vai refluir, vai descer lá para baixo por conta da gravidade e vai causar o edema, inflamação crônica e outras características da úlcera venosa que eu vou falar mais para frente. E a gente tem que intervir, tá? E a gente precisa ter o controle, controlar essa pressão para que a ferida tende a melhorar, porque senão causa cronicidade e recorrência, tá certo? Então não adianta só aplicar no leito da ferida o melhor curativo, a melhor tecnologia e não comprimir aí esse membro, tá? Claro, esse paciente precisa ser encaminhado para um vascular, para avaliação, para a conduta do médico, do vascular, tá? E a gente trata também a ferida. O que que acontece? Quando eu atendo eu só cuido da ferida, tá? Então eu vou cuidar só da ferida, não vou fazer a terapia compressiva, eu aumento o custo desse tratamento, tá? Esse paciente vai pagar muito mais caro, porque ele vai pagar muito mais para eu ir atendê-lo mais vezes, por conta aí é, da resposta que vai ser mais demorada ao tratamento, né? A gente precisa ser efetivo. Então, ó, sem a compressão, vai ter edema, vai ter processo inflamatório, vai diminuir a oxigenação e nutrição dos tecidos ali, né, que precisam. E essa ferida não vai cicatrizar do jeito que deveria, tá ok? O segundo erro comum no tratamento da úlcera venosa é a dificuldade de avaliar a ferida. Muitos profissionais ainda têm dificuldade de avaliar a ferida. Eu lembro, que quando eu fiz a faculdade, lá em 2008, tá? Deixa eu voltar aqui que ele tá com Lá em 2008, eu fiz a faculdade e eu lembro que para higienizar a ferida era lavar a perna do paciente com soro ou com a água, enfim, do chuveiro, e colocar permanganato de potássio dissolvido na água, numa bacia, e o paciente ficava com a perna lá dentro. Quando o paciente tinha úlcera hoje, isso mudou muito. Antes lavava com degermante, lavava com povidine, hoje não é tóxico para a ferida, não é indicado. Nós temos produtos indicados para o tratamento de feridas que vai acelerar o processo de cicatrização. Então, a dificuldade de avaliar a ferida vem, né, lá da gente ter uma pobreza, né, de estudos dentro da graduação. E quem não vai correr atrás de conhecimento vai ficar mantendo o mesmo padrão de conhecimento lá da graduação, tá? Claro que hoje deve ter mudado a graduação aí e os conhecimentos devem ter ser atualizados. Não é igual 2008, que eu terminei a faculdade em 2008, né? Mas a gente sempre tem que correr atrás, né? Então, a dificuldade de avaliar a ferida é por conta de insegurança, por achar aí que já sabe, porque já aprendeu na faculdade e que as coisas não mudam, tá? E aí a gente não tem resultado, tá? E uma ferramenta muito simples para avaliar a ferida crônica, e normalmente os pacientes vêm com ferida crônica, é a ferramenta Time. Hoje, né, há algum tempo já, foi acrescentado mais dois acrônimos, que é o R e o S, que é regeneração, reparação, e S de fator social. Porém, eu simplifiquei para ficar mais simples para vocês, tá? Principalmente quem está começando aí. Então, o que que significa a ferramenta Timers? É um acrônimo em inglês que o T é tecido desvitalizado. Então, a ferida não pode ter tecido desvitalizado. Esse tecido tem que ser de granulação, vermelho, vivo, brilhante. E também não significa que todo tecido de granulação é viável, tá? Então, tem tecido de granulação que está opaco, que está violáceo, tem hipergranulação. São tecidos inviáveis também. Mas eu não posso ter um tecido também, um esfacelo, uma necrose de liquefação, ou uma necrose aqui, ó, que tá aparecendo aqui, de coagulação. Então, tem que ter um tecido de granulação vermelho vivo para que a gente consiga acelerar o processo de cicatrização. O I de inflamação e infecção. A inflamação é fisiológica, precisa acontecer, e nosso corpo precisa que o nosso corpo precisa responder a um trauma, a uma infecção, né? Há uns micro-organismos que estão entrando, nossa célula de defesa precisa estar apta para responder. Então, é normal, é fisiológico, mas
Se o corpo, né, nosso corpo está tentando combater e essa infecção por um tempo prolongado, essa inflamação por um tempo prolongado, tá? Essa inflamação crônica pode virar uma infecção local que pode se disseminar, né? E a infecção disseminada pode virar sistêmica, o paciente tem uma sepse e até ir a óbito. Uma ferida leva a óbito, Vanessa? Sim, ela pode levar a óbito se não tratada. Então, nós enfermeiros somos protagonistas no tratamento de feridas, precisamos entender mais de feridas, porque normalmente está nas nossas mãos. A gente que trata a ferida, somos um número maior de profissionais que trata, não só a gente, mas nós somos e sempre fomos protagonistas. Então, precisamos adquirir conhecimento para que a gente consiga resolver problemas, né? Então, a gente é muito esse I, né? Ele é muito importante a gente entender que se a gente não controla uma inflamação, ela vai virar uma infecção local e a gente pode tratar essa infecção local. Quando essa infecção está se disseminando, encaminhe para o médico, tá? O médico precisa avaliar para prescrever antibiótico para o paciente, né? E alguns sinais de infecção aí disseminada, precisamos, disseminada não, sistêmica, né? A gente precisa entender isso para que a gente consiga ter uma boa resposta aí do paciente e tirar esse paciente do risco. O M de equilíbrio da umidade. Uma ferida não pode estar muito seca nem muito úmida. Retirando um paciente com doença arterial periférica que tem uma grande obstrução e ele, por exemplo, a gente não pode manter essa ferida, essa lesão tá seca e eu não posso umidificar para remover a necrose, dependendo da obstrução eu preciso manter essa lesão seca, tá? Para amputação, remoção desse tecido, aí é o médico que vai avaliar, então a gente mantém, a gente faz a cura seca. Mas, salvo isso, a gente vai usar os consensos que nós temos aí com as boas práticas de tratamento de feridas, tá? Então, equilibrar a umidade, não muito seco nem muito úmido, controle a umidade. Com isso, a gente vai usar as coberturas, os correlatos, para a gente atuar no tratamento. E é importante a gente entender sobre isso, de coberturas e correlatos, para que a gente tenha uma boa evolução no tratamento também. As bordas das feridas, tá? As bordas das feridas precisam estar sadias. Se a borda não está sadia, ela não contrai e a gente precisa de contração para essa ferida fechar, né? Então a gente precisa de borda sadia. Não pode ter borda macerada, a gente não pode ter epíbole, que é a borda enrola para dentro, tá? E a ferida entende que o corpo entende que a ferida já cicatrizou. A gente não pode ter hiperqueratose nessa borda, porque se a gente ter hiperqueratose também significa que a borda não está sadia. Então a gente precisa cuidar dessa borda para a gente ter uma cicatrização eficaz. O terceiro é a escolha incorreta aí da cobertura. Então, muitos profissionais não sabem escolher a cobertura ou, dentro do local onde trabalha, tem poucas opções de coberturas e não tem coberturas que são realmente indicadas para aquela ferida. E aí eu venho falando de novo, né? Quando a gente entende, se aposta de conhecimento, entende que entende que precisamos aí entender mais para chegar ali numa coordenação, numa gerência, ou para quem compra os curativos, né? Quem padroniza, né? Se tem uma comissão de curativo, se não tem, né? Resolver entrar nisso para melhorar o atendimento dos pacientes a gente consegue mostrando a eficácia aí do tratamento, diminui o número de os dias de internação do paciente, diminui gasto com o paciente, diminui horas de enfermagem no leito com o paciente, se eu tenho produtos que vão ajudar a acelerar o processo de cicatrização. Coberturas que ficam mais tempo ali no leito da ferida, que não precisa ser trocada
com frequência, por exemplo, igual como a sulfadiazina, que é muito usada e hoje nem é recomendado por conta da resistência antimicrobiana, a sulfadiazina, colagenase com cloranfenicol, rifocina, neomicina, esses produtos não são indicados, né? E se você está escutando pela primeira vez, pode escrever aqui no canal, porque não é indicado, gente, não é indicado mais, tá? A resistência antimicrobiana é muito grande, né? Então a gente precisa atuar com produtos que vão ser mais assertivos, tá? Então, não dá para usar em uma úlcera venosa, porque eu preciso aplicar a terapia compressiva. Então, como eu coloco uma terapia compressiva que normalmente, porque normalmente fica 7 dias, porque às vezes a ferida é grande e a gente vai ter que remover essa compressão um tempo menor, tá? Então, às vezes a gente remove 3, 4 dias, 5 dias, tá? A cada 5 dias essa terapia compressiva por conta do tamanho da ferida e a quantidade de exsudato. Então, eu preciso colocar a cobertura que vai permanecer esse tempo. Então, ó, o AGE, tá? Ácidos graxos essenciais, os óleos vegetais não são indicados. Papaina não é indicado. Papaina tem que trocar de 12 em 12 horas. Colagenase com cloranfenicol também não é indicado. Tem que trocar de 12 em 12 em 12 horas. Sulfadiazina também é a mesma coisa. Então, os cremes, os óleos, o gel, o hidrogel, né? Tem hidrogel que dá para ficar 72 horas, sim, mas não é indicado porque eu vou deixar mais tempo. E normalmente essa ferida, ela é exudativa, é uma característica que eu vou falar aqui para vocês. Então, o hidrogel não vai ajudar, porque creme, óleo, gel, pomada, eles não gerenciam o exudato, ele mantém a umidade da ferida, tá bom? Então é importantíssimo a gente saber escolher, pensando que uma úlcera venosa é uma úlcera crônica, tá? Que tem biofilme, porque tem os consensos nos traz 78% das feridas crônicas tem biofilme. Hoje 100% das feridas crônicas têm biofilme, já tem, né, estudos mostrando que 100% das feridas crônicas têm biofilme, tá? A infecção a gente tem que tratar, a gente tem que pensar em produtos antimicrobianos, ou inflamação crônica, realizar o desbridamento, a limpeza e depois colocar a cobertura correta, é importantíssimo. E a quarta é, escolha aí incorreta é não saber identificar as características da úlcera venosa. Pessoal, é importantíssimo a gente saber identificar a característica. Ah, Vanessa, mas não tem que passar no vascular? Tem. Mas quem, ó, depois escreva aqui para mim. Quem trabalha no SUS, quem depende do SUS, pacientes que dependem do SUS, para passar no vascular, gente, responde aqui para mim, quanto tempo vai na sua cidade? Tá? Aqui demora demais. E aí? E o paciente que não tem condição? Então a gente precisa atuar, e quanto mais a gente demora para atuar, mais tempo essa ferida vai demorar para cicatrizar. Então, a gente precisa reconhecer as características da úlcera para atuar o quanto antes, para a gente ter retorno e acelerar esse processo de cicatrização o quanto antes, tá? Então, a localização, geralmente, a localização da ferida, da úlcera venosa, é na região do maléolo, do tornozelo. Aonde é o maléolo, Vanessa? É esse ossinho que a gente tem aqui, nessa região do tornozelo, tá bom? Então, quando a gente fala nessa região e quando a gente fala medial, a gente está falando de dentro, tá? Não da lateral, da parte externa. Então, normalmente, nessa parte a gente tem. Mas só aqui, não, porque o paciente pode bater esse lado aqui e por uma lesão primária de trauma, a ferida abriu, mas ela não cicatriza pela úlcera venosa, tá bom? Porque ela tem, desculpa, uma insuficiência venosa. Outra coisa, ela fica na parte inferior da perna, no terço distal. Então, divide a perna em 3 pedaços, tá? Então, ó, pensa no que aqui é o joelho, dividir em 3 pedaços. Essa região é normalmente a região onde tem a úlcera venosa. Pode ser que pode ter um pouquinho mais para cima, pode ser, porque às vezes o paciente teve um trauma ali, tá? O formato, elas são irregulares, então essas lesões são irregulares, a borda dela, tá? É uma ferida mais rasa. Presença de exudado de moderado a grande, tá? O tecido, normalmente tem tecido de granulação, mas embora a gente tenha também esfacelo ali,
e biofilme, que pode deixar a ferida, o biofilme, gente. A bactéria e os micro-organismos em geral, a gente não vê o olho nu, a gente tá cansado de saber, mas o biofilme tem algumas características clínicas que a gente visualiza, assim. Então, a gente limpa a ferida, tá tudo limpinho. Na outra sessão, chega com aquela película transparente, que dependendo do tempo fica mais amarelada, né, e engrossa, né, que a bactéria, os fungos, os micro-organismos vão crescendo ali. E ali é o biofilme. E a gente tem que remover esse biofilme, tá? A dermatite ocre, que eu trouxe foto depois para mostrar para vocês, mas é esse escurecimento ao redor da lesão. Então, o que acontece para escurecer? Eu não tenho o retorno venoso eficiente. Então, o sangue não sobe, ele acaba ficando represado na parte interna aqui da perna, tá? E o que acontece? As hemácias desculpa, as hemoglobinas lá das hemácias, elas degradam e se transformam em hemociderina. A hemociderina que vai aqui, vai aparecer aqui nesse tecido e dar essa coloração mais escurecida, mais amarronzada. Então, a hemociderina vai depositando nesse tecido. Ela sai do vaso, tá? E vai para o tecido e dá essa coloração mais escurecida para essa pele, tá? A lipodermatoesclerose, que é aquele formato de garrafa invertida, não é o caso dessa maquete aqui, ó, eu tô mostrando errado. Mas, normalmente, o tornozelo é fininho e aqui na panturrilha é mais grosso. E por que que acontece isso? Acontece pela inflamação crônica, tá? As células de defesa estão ali tentando, né, melhorar a condição, só que não tem retorno venoso, não tem oxigenação e nutrição suficiente, e aí essa inflamação fica crônica, o tecido subcutâneo, que é o tecido de gordura, endurece, fica fibroso, e o paciente, em consequência, né, por isso fica endurecida, tem dor, porque tudo que é duro, né, fica endurecido, fibrosado, o paciente tem dor, tá? Então, também é uma das características aí da úlcera venosa lipodermatoesclerose, que é uma palavrona enorme, mas é um formato de garrafa invertida. Então, a dor é variável, mas é aliviada quando o paciente entra em repouso, lembrando que úlcera venosa, o paciente eleva o membro e sente alívio, melhora da dor. Quando o paciente tem uma insuficiência arterial, tá? Uma úlcera arterial, de origem arterial, quando ele fala que ele até fica bem durante o dia. Quando ele vai dormir, que ele levanta a perna para dormir, fica até 0 graus ali dormindo. Na hora de dormir, ele sente dor e ele tem muitas vezes que colocar a perna para fora para dormir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa bem característica da úlcera arterial, que o paciente eleva o membro e sente dor, tá? Do úlcera venosa é totalmente ao contrário. Na úlcera venosa, o paciente tem edema, tá? Porque o líquido não sobe, gente, ele fica lá embaixo, ele sai do vaso, vai para o tecido, fica edemaciado. E o edema também é uma consequência que o paciente vai ter dor também. O pulso é presente, então eu tenho um pulso presente, porém, se tem muito edema, às vezes confunde ali, a gente não consegue palpar esse pulso muito bem. E o eczema, que o paciente da úlcera venosa, é uma característica aí do paciente com úlcera venosa. Deixa eu passar aqui. A que eu trouxe fotos para vocês darem uma olhada, só que a lipodermatoesclerose, olha o escurecimento dessa, dessa perna, né? Desculpa, a dermatite ocre, olha o escurecimento dessa perna. E a lipodermatoesclerose, nessa primeira figura, dá para ver um pouco, nessa segunda, um pouquinho mais, né? Tava bem, mas assim, às vezes não dá para visualizar, mas no atendimento, né? Na avaliação, no exame, eu já, aqui estava, essa paciente estava muito endurecida, mas observem aqui, né? Bordas são irregulares, lipodermatoesclerose ou dermatite ocre. Aqui tem edema em pé, tá? É muito característico. E aqui, né, por conta da foto, ficou meio escurecido o tecido.
tá? Mas e a borda não dá para ver direito, mas não é uma borda, não é uma ferida arredondada, como às vezes está até aparecendo aqui, mas tem dermatite ocre, tem ali hipodermatoesclerose já começando. Nessa aqui do lado direito, né, você vê biofilme, esfacelo, poucos tecidos de granulação, mas mais escondido ali no biofilme, dessa lesão. Então, essa é uma característica da úlcera venosa que a gente tem que ter um olhar mais clínico para isso, tá? A quinta é o medo aí de aplicar a terapia compressiva. Normal, já falei, né? O medo de aplicar, ele vem da gente não ter experiência, não ter mão, não ter prática, e todo mundo tem medo quando não tem prática, quando não sabe, como quando nunca aprendeu. Mas ela é a terapia ouro no tratamento de ferida, é ela que vai atuar, ajudar a gente a acelerar o processo de cicatrização. Então, assim, eu falo, né? Tenho feridas aí que o paciente está 3 anos com a ferida e aí cicatriza em um mês, tá? Essa ferida que vocês viram, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês de novo. Essa ferida aqui, uh, essa ferida aqui, ó. Essa ferida aqui, o paciente já tinha quase 3 anos de ferida e a gente cicatrizou em 5 sessões, em um mês e 2 dias. Então, uma ferida pequena, né, que ia aumentar com certeza, mas a gente cicatrizou aí em 5 sessões, tá? 32 dias. É a gente saber, né, atuar na úlcera venosa. Se eu não tratasse com compressão, poderia estar lá deixando o paciente no consultório e não atuando na onde realmente preciso, que é a terapia ouro. Então, falta de treinamento, a gente precisa se capacitar, treinar, tá? No treinamento que a gente faz, a gente um aplica no outro e depois eu falo, né? Vai aplicar na mãe, no pai, no marido, no filho, em todo mundo em casa, até ter uma boa prática da terapia compressiva, né? A terapia compressiva, ela precisa ter de 40 a 60 milímetros de mercúrio de compressão. E aí eu fiz a live no Instagram e o pessoal falou, Vanessa, mas como eu sei? Nós temos o Picopress, né, que eu não tenho no consultório e a maioria das pessoas não tem, e é muito mão mesmo, tá? É muito a mão de sentir aquela compressão, tá? E assim, tem pacientes que têm insuficiência venosa e arterial, que a gente, dependendo do valor do ITB, a gente pode aplicar terapia compressiva, que a gente vai colocar uma compressão mais baixa, a gente não vai atuar com 40 a 60 milímetros de mercúrio, tá? Então, uma terapia mais amena. Compressiva, sim, por conta do edema, a gente precisa atuar, melhorar a vascularização, mas não pode comprimir muito, porque não comprima a artéria ali desse paciente, tá? Então, precisa se capacitar, precisa entender, tá? E quem tá aqui no YouTube, mas não me segue lá no Instagram, também me siga lá, se inscreve aqui no canal e me siga lá no Instagram, que é qualidade de vida laser, tá? Então, nós precisamos atuar aí na lesão do paciente. E, gente, errar é humano, todo mundo errou, tá? A gente só não pode persistir no erro. Então, se você tá aqui é porque você quer aprender, né? Então, errar, tudo bem, todo mundo erra, mas o problema é persistir no erro. Ou nunca errei, Vanessa, mas eu tô aprendendo aqui, eu vou agora atuar de maneira correta. É isso que a gente precisa atuar de maneira correta, tá bom? E ser assertivo. Por quê? Se eu quero ser um profissional autônomo, eu quero empreender na enfermagem e quero que dê certo, eu preciso ser referência algum dia. Eu acho que todo mundo quer um dia ser referência na sociedade. Para eu ser referência na minha cidade, eu preciso atuar da maneira mais correta, ética possível. Então, fazendo de tudo para acelerar o processo de cicatrização, cicatrizar aquela ferida o mais rápido possível para que esse paciente tenha alta e ele indique. Então, hoje, se você não está sendo indicado, alguma coisa tem.
tá? Alguma coisa tem. Será que você realmente tratou efetivamente aquele tratamento, aquele paciente? O paciente várias vezes quis desistir porque demorou muito para fechar a ferida. Nem todas as feridas a gente vai conseguir cicatrizar, tá? Então, eu quero deixar enfatizado isso porque tem muita coisa por trás. Mas se a gente faz baseado nas evidências que nós temos, né, nas boas práticas, tá fazendo de tudo e não tá cicatrizando é uma coisa. Agora, se eu não faço de tudo e não tá cicatrizando é outra coisa, né? Então, a gente vem aí de estudos que nos mostram, nos trazem aí para que a gente siga aquele protocolo, aquele gerenciamento de atendimento, o que precisa realmente fazer, né? Nós temos vários trabalhos, né, mostrando qual é o caminho para a gente acertar no tratamento de ferida. Não é de qualquer jeito, não é da nossa cabeça, então a gente precisa realmente atuar de forma assertiva com conhecimento. E conhecimento é a única coisa que ninguém retira da gente. Então, a gente precisa atuar de forma assertiva, acelerar o atendimento desse paciente para que ele, na verdade, tenha alta precoce. Então, um paciente que tem uma lesão por muito tempo, tem uma alta que ele não esperava, ele vai indicar. E ele te indicando, a consequência é a parte financeira, tá? A consequência vem por último, vem do seu bom atendimento, dos seus resultados, vem a consequência financeira, que aí a gente consegue manter aí empreendendo na enfermagem. Pessoal, para quem está aqui e assistir antes, na verdade, e der tempo ainda, dia 14 de agosto de 2025, estaremos, né, fazendo um evento sobre o tratamento sobre coberturas. É um workshop de coberturas. Então, você que ainda tem dúvida, vai ser às 20h30, dia 14 de agosto de 2025. Esse aqui, Comente 1408, é lá no Instagram, tá bom? Mas você pode correr lá no Instagram que ainda dá tempo. E para quem assistiu a aula ao vivo no Instagram comigo, né, recebeu o e-book, né? Aqui eu não consigo liberar para vocês, só para quem estava ao vivo. Então, se você ainda não me segue, corre lá e me segue. E tchau, tchau. E espero que vocês que eu tenha conseguido colaborar com o aprendizado de vocês. Aqui é rápido a aula, mas é só para ensinar um pouquinho. Não é um conhecimento profundo, porque é rápido, mas vocês já conhecem, já entenderam um pouquinho. Para quem não entendia, já entendeu um pouquinho mais sobre os erros que não pode cometer no tratamento de feridas. Tchau para vocês e sejam excelentes profissionais no tratamento de feridas. Tchau, tchau.